Pai do Senhor, meus queridos irmãos, é um prazer enorme estarmos juntos mais uma vez para meditarmos na palavra do Senhor, agora aqui na nova rádio, com esse formato novo de um programa para um público abençoado. Nós vamos fazer uma leitura bíblica na palavra do Senhor em 2 Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 11. A palavra do Senhor diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados é para o vosso conforto e salvação, se somos confortados é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado, que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Talvez você esteja vivendo um momento atribulado na sua vida, passando por algumas tribulações, sofrimentos, problemas, angústias. Aqui, o apóstolo Paulo vai retratar o que estava acontecendo com ele para essa igreja de Corinto. E ele vai dizer que ele estava vivendo momentos de muita tribulação. Aqui a palavra tribulação no original é o ato de prensar, de imprensar, de fazer pressão. É uma metáfora sobre a opressão, é a mesma coisa que a aflição, que a angústia, que os dilemas da vida. Então, perceba que este servo de Deus não estava isento, querido ouvinte, de passar por uma grande angústia, por um grande dilema. Ele estava sendo prensado pela vida. Ele estava sofrendo uma aflição na sua alma. Ele estava sofrendo uma aflição terrível no seu coração. E talvez você se identifique com o apóstolo Paulo por estar vivendo nesse momento da sua vida uma terrível aflição. Só que ele vai retratar aqui no texto, no versículo 8, que a sua aflição ela toma uma proporção muito grande. Foi o auge da tribulação dele. O versículo 8 vai dizer assim, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi, veja a intensidade desse problema, acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Veja que ponto chegou a tribulação e o que ela provocou na vida deste servo de Deus. Ele vai dizer que ele ficou desesperado. Eu não sei se você já viveu algum problema na sua vida, ou mesmo se você está vivendo, a ponto de você, ainda que você seja uma serva de Deus, um servo do Senhor, mas você chega ao ponto do desespero. Desesperarmos aqui no original é estar totalmente perplexo, estar completamente destituído de medidas ou recursos, renunciar a toda e qualquer esperança, estar em completo desespero. É a palavra no original que Paulo retrata a situação da sua alma, do seu coração. Então essa constatação
que nós fazemos da vida deste servo de Deus é que a tribulação pode levar os problemas, as angústias, as tristezas, as dificuldades ao desespero completo. Mesmo quem é de Deus pode chegar a esse completo desespero. Agora, a pergunta que nós fazemos é a seguinte, talvez você esteja fazendo para você também. Eu já fiz para mim um dia. Por que Deus, na sua soberania e com profundo amor, permite que seus servos, que as suas servas passem por tribulação? Voltando ao texto, eu pergunto, por que Deus, na sua infinita soberania, sendo um Deus de amor, permitiu que Paulo sofresse, sendo ele um escolhido, um servo, um apóstolo, um ungido de Deus, um homem usado nas mãos de Deus? Por que Deus, soberanamente, o Todo-Poderoso, está permitindo que este servo sofra da maneira que ele está sofrendo? A resposta é que Deus tem um propósito para tudo. Observe o versículo 9. A resposta é porque Deus permitiu essa tribulação na vida deste servo. Contudo, já em nós mesmos, tivemos a sentença de morte para que não confiemos em nós e sim em Deus, que ressuscita os mortos. Então, qual era o propósito de Deus estar permitindo essa grande tribulação na vida do apóstolo Paulo? Para que não confiemos em nós, diz ele, e sim no Deus. Ou seja, para que Paulo não confiasse em si mesmo, para que os irmãos não confiassem, lá na igreja, na cidade de Corinto, em si mesmos, mas confiassem em Deus. Então, o que Deus estava fazendo aqui era realinhar, era redefinir a base de confiança. E talvez eu e você sejamos propensos, querido ouvinte, a confiarmos em nós mesmos, a confiarmos no que possuímos, a confiarmos nas nossas capacidades, a confiarmos no emprego que temos, no carro que andamos, na casa que moramos, a confiarmos em coisas supérfluas, medíocres. Paulo está dizendo que Deus tira a base de confiança através da tribulação, através do sofrimento. Todo servo de Deus que sofre, condicionalmente ele é dirigido à presença do Senhor para chorar, para clamar, para buscar. E isso reforça a ideia de que ele deve, naquele momento ou em todos os momentos, estar confiando plenamente no Deus a quem ele serve e não nele mesmo. Paulo está dizendo que aquela tribulação é para que ele tirasse a confiança que ele tinha nele, para que ele colocasse ainda mais em Deus. Agora a pergunta, querido ouvinte, que eu quero fazer é o seguinte: o que Deus vai fazer então para aliviar a sua serva, o seu servo, quando estão vivendo momentos de tribulação? O que Deus irá fazer? Porque Deus não se agrada de ver um servo dele sofrer sem que ele faça nada. Perceba que nesse texto que eu li, vai aparecer a palavra consolar por 8 vezes. Por 8 vezes, por 3 vezes a palavra tribulação, por 2 vezes a palavra sofrimento no original, e por 8 vezes a mesma palavra grega, paraklesis, que é consolar. E aqui essa palavra vai dizer conforto, aquilo que proporciona descanso. Então, perceba que o texto vai trazer 8 vezes a palavra consolar. Então, Paulo vai evocar a ideia de Deus como um ser soberano, glorioso e amoroso, como ser consolador. Ele vai afirmar que Deus, ele conforta em toda a tribulação. Então, isso significa dizer que a extensão do conforto de Deus é em toda tribulação. Não há nada que você esteja vivendo que Deus não possa trazer conforto para a sua tribulação e para a minha tribulação. A extensão do conforto de Deus é para toda tribulação. Mesmo que você diga em seu coração: o pastor que está pregando não sabe o que eu estou vivendo, mas Deus sabe, e Ele vai trazer conforto para qualquer sofrimento que esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus, afirma esta palavra.
E a pergunta última que eu quero fazer para mim e para você é: por que Deus nos consola na tribulação? Perceba o versículo 4. Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Deus consola você para você consolar outros. É o que o texto está dizendo. Podemos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então, você não está só. Eu não estou só. Nós não estamos sós nesta tribulação, nessa angústia, nessa tristeza de alma, nos problemas em que nós estamos vivendo. Nós não estamos sós. Deus, como um Pai de amor, está nos contemplando e está trazendo consolação para mim e para você. Então, qual a constatação que nós podemos fazer nesse texto? É que quem participa de uma coisa, que é a tribulação, participa de outra também, que é o consolo. Participantes dos sofrimentos, assim sereis da consolação, diz o texto aqui. Participantes dos sofrimentos, assim sereis da consolação. Então, querida ouvinte, querido ouvinte, se você sofre ou se você está sofrendo, você não está só, você não fica sem o consolo de Deus, sem o conforto de Deus. Deus vem em teu socorro e em meu socorro para nos confortar, para trazer paz ao nosso coração. Não se desespere, Deus não abandonou você, não se desespere, você não está só. Feche os seus olhos, sinta a presença de Deus bem ao seu lado. Perceba um Pai de amor te acolhendo. Sinta um Pai de amor confortando o seu coração. Vá a Ele com toda a sua angústia, com toda a sua tristeza, com toda a sua dor. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Um dia nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos e estaremos com o Senhor para sempre. Olhe para aquilo que está diante de você. Deus nunca te deixou e nunca te deixará. Talvez a sua tribulação seja intensa, mas Deus que sonda os corações, que prescruta o interior, que sabe o que está acontecendo com a sua vida, mesmo assim, permanece fiel, sendo justo e amando muito você. Ele não te abandonou, você não está só, Ele está contigo, clame a Ele, tire do seu coração a confiança que você tem em você mesmo. Tire do seu coração a confiança que você tem em pessoas, em gente. Coloque esta confiança plenamente, 100% dela, num Pai de amor que ama você. Confie em Deus unicamente, espere nele, espere plenamente nele. Se você confiar em Deus, Ele virá em teu socorro, trazendo pleno conforto e falando ao seu coração para que você conforte outras pessoas. Que Deus te abençoe grandemente, querida ouvinte, querido ouvinte. Paulo vai concluir esse texto fazendo um pedido de oração aos irmãos, dado a grandeza que havia no caráter deste homem de humildade. Ele está sofrendo e ele pede oração, ele pede socorro, ele pede ajuda. Então, se você está atribulado, sofrendo, peça ajuda, peça socorro, peça que os irmãos orem por você, abra sua boca, peça que os intercessores de Deus, mulheres de Deus, homens de Deus que intercedem, peça para que essas pessoas estejam orando por você, para que todos os dardos inflamados do maligno caiam por terra na sua vida em nome de Jesus. Tu és um servo de Deus, uma serva do Senhor. E se tu clamares a Deus, Deus virá em teu socorro. Deus virá para te ajudar, para trazer conforto e consolo para a sua alma. Então descanse no Senhor de todo o seu coração. Por mais intensa que seja a tua tribulação, Deus está vindo em teu consolo, em teu conforto, em nome de Jesus. Descansa e espera nele de todo o teu coração. Que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.